Certamente hoje, infelizmente, tem muito mais gente falando do que escutando. Eu me ponho entre elas, com certeza, porque eu faço parte, né, desse todo. E é muito interessante que com esse... Eu uso muito essa palavra de evento, né, mas o evento que seja, a internet pôs todo mundo para falar. E a gente já não escutava mesmo, a gente já falava. Só que mesmo tendo pouco alcance, o vídeo de cada pessoa, ou a repercussão em Twitter, ou seja lá onde for que tenha essas pessoas se expressando, que eu não vou dizer que é o todo, mas é uma grande maioria, pelo menos aparentemente, que assunto, né, nos interessa? Falar sobre o que e falar para quem, né? E o YouTube sempre me manda umas mensagens, desde que eu comecei os vídeos, de como alcançar um público, de como fazer propagar mais, não é bem essas palavras, mas em outras palavras é isso mesmo, propagar, ou como se usa muito, viralizar. E ele fala, veja os temas que interessam aos seus fãs. Coincidentemente, eu tive no carnaval um vídeo que rapidamente, assim, em 2 dias, para mim foi inédito, teve 180 visualizações, 180 e poucas visualizações. Eu achei muito interessante porque eu não faço ideia se foi chamado, né, nas buscas do Google e coincidentemente era alguma coisa sobre carnaval que eu falava, não me recordo mais, mas é interessante, né, como que pode ser também umas coisas alavancadas pela procura das palavras no Google. Então, que assuntos e falar sem ouvir, como a gente costuma fazer, eu também, certamente. Mas, por exemplo, o quanto eu ouço, o quanto você ouve o seu corpo, o quanto você ouve a si mesma, e o quanto, como está na Bíblia, quando você precisa dar razão de algumas coisas, na Bíblia fala para a gente dar razão da nossa fé, mas a razão de algumas coisas ou de alguns atos, quantas coisas a gente sabe responder? Porque várias vezes a gente responde como eu respondo, não sei o que motivou, não sei o que me deu vontade, é uma coisa assim muito aleatória para mim, essas coisas. Não são todas racionais, são muitos de fundo emocional e também aquela história, né? Você faz uma coisa de rompante, mas o que te move mesmo verdadeiramente? Até hoje eu não consegui fazer um exercício que só de pensar me dá canseira, de que a psicóloga falou, quando você tiver raiva, porque a gente só sabe identificar 3 sentimentos. Inclusive tem um filme infantil, porque parece que coisas relevantes só são feitas para crianças, divertidamente. E eu achava que era tudo junto, divertidamente, né? Alguma coisa divertidamente, alguma coisa divertida. Não, é divertidamente, uma mente divertida. E ele trata lá, eu acho que 5 sentimentos básicos, mas o que a gente lida verdadeiramente é geralmente com a tristeza, alegria e raiva. Mas só que por trás dessa alegria, tristeza e raiva, tem muitos outros sentimentos embutidos disso, tem muitas outras memórias que a gente não busca. E ela falou, cada vez que você ficar com raiva, tenta escrever, né? Eu gosto até de escrever, mas sobre isso eu não tive, assim, motivação. Eu acho que é um bloqueio, como Freud explica, com certeza. Mas o que acontece? Eu não consegui. Eu, na verdade, não quis, é uma coisa que parece que eu ainda me escondo. O que tem por trás de cada sentimento, mesmo quando você tá com raiva. O que é que tá por trás daquele sentimento? Tá, não tô falando sentimento tristeza de morte, de perda, porque você perdeu o emprego, não. Muitas vezes você acorda com ânimos diferentes a cada dia, né? Acredito que todo mundo seja assim, cada dia você acorda com um ânimo. Tem dia que você tá feliz da vida, tem dia que você tá meio cabisbaixo, tem dia que eu acho muito interessante, que eu sempre falo pros meus filhos, você tá sempre com a mesma cara, mas tem dia que você se acha horrorosa. E tem dia que você, ou homem também horroroso, e tem dia que você se acha simplesmente lindo ou linda. Sendo que, basicamente, você tá do mesmo jeito, mas o que mudou é seu estado de alma, seu interior, né? E esse negócio de conteúdo, eu achei muito interessante na internet. O que é conteúdo, né? Assuntos você pode abordar variados, pode ser relevante ou irrelevante, mas tudo se tornou conteúdo.
que é conteúdo? Antigamente, que eu sou uma pessoa antiga, era bem interessante porque conteúdo era algo assim, relevante, de peso, que tinha embasamento, que você fazia com profundidade, que quando você fosse dar razão daquele ato, daquele assunto, daquela pesquisa, você tinha algo que realmente a pessoa fala, nossa, interessante e tal. Hoje não. Parece que tudo se tornou interessante e as pessoas literalmente já, não vou dizer se envergonhar, mas não esconde mais que a gente quer mesmo são coisas irrelevantes, né? Porque eu fico pensando, você que me ouve, ou qualquer outro tipo de pessoa que eu também ouço, porque eu gosto dos tipos de assunto, ou até a pessoa para mim é carismática, eu gosto da pessoa, aí você para escutá-la. Mas o que é conteúdo, né? Por exemplo, o Big Brother, que em plena pandemia, com tantos problemas políticos, com tantas coisas acontecendo, tanta coisa morrendo, eu espero que não do seu lado, mas no meu lado muitas pessoas morreram, muitas passaram muito mal, outras sobreviveram com graves sequelas. O que faz sucesso é um Big Brother. Quem são aquelas pessoas e o que elas dizem de relevante, por que a gente para e por que a gente a vida toda realmente gostou de entretenimento, né? Eu gostei muito de um louvor que a gente gosta muito das avenidas da distração. E a vida toda eu fico pensando antes da televisão, bem lá atrás. Parece que surgiu o rádio como distração, mas certamente antes dessas coisas tecnológicas e eletrônicas, certamente distrair sempre foi o nosso forte, né? Se distrair das coisas principais, das coisas sérias. De repente, convergiu tudo nesse tempo que a gente, de repente, e pelo menos eu observei de 2013 para cá, nós estamos em 2021, hoje, por sinal, é dia 15, eu acho, a gente quer se embrenhar na política, quer falar, todo mundo fala de política, todo mundo fala o que entendeu, o que acha, e veio se misturando a tudo isso, todo mundo começou a saber alguns meandros, ou ouvir mais alguns meandros, conhecer de ouvir falar, né, da política, e concomitantemente parece que a gente foi jogado, agora a gente também é médico, né, a gente sempre teve isso um pouco, mas agora as coisas da crise sanitária, então parece que são assuntos que a gente estava distraído nas avenidas, né, do entretenimento, e de repente, querendo ou não, ainda que mesmo como parte de entretenimento, muitas vezes esses assuntos são tratados, a gente foi jogado para dentro deles, tipo assim, acorda, você precisa, né, rever essas situações que faz parte da vida, não só da vida prática de todas as pessoas, né, ainda que a gente fale que não gosta de política, a vida é uma prática política, né, você com seu pai, você com sua mãe, você com seu filho, você com seu irmão, você com qualquer outra pessoa, você está fazendo um ato político, né? E a gente sempre quer aquela coisa de persuasão, a gente que sempre quer um tipo de atividade que a gente saia ganhando, tipo na opinião, coisa parecida. Tem muita gente que fala, eu não dou conselho porque a pessoa não vai seguir. Lógico que a gente não vai seguir, ninguém segue. Mas eu não acredito que seja conselho, eu acredito que seja uma palavra que fica guardada lá no seu íntimo e que depois ele vem à memória, a própria mente traz a memória no Divertidamente. No filme Divertidamente tem uma cena muito interessante, tem muitas coisas interessantes falando, né, porque tá falando da mente, então do nada te vem uma lembrança, ou aquela irritante, tipo de uma música de comercial, no meu caso de 1970, 1980, por que eu lembrei disso? E é interessante que passa, eles fazem essas funções lá, né, eles não explicam, mas tem cenas divertidas a respeito disso, vamos jogar agora essa memória, né, tipo até para o cérebro dar uma desanuviada. É interessante. E aí a gente foi imerso, né, nesses temas todos, relevantes e importantes. Eu acredito sim que isso seja conteúdo, mas a gente aprendeu que política é simpatizar, ou amar, ou venerar, ou idolatrar um político. E na crise sanitária a gente já tinha isso de mente que louco, né? Então seria bom se a gente quisesse realmente se aprofundar e buscar mais conteúdos, o que é uma coisa difícil também, porque eu sou desse meio do entretenimento, mas a minha personalidade desde muito jovem já foi buscar sair desse caldo, desse ranço, né, que hoje
a palavra ranço é usada talvez de uma outra forma, mas eu sempre tentei sair disso, e aí não é um esforço econômico, e a gente tem que fazer mesmo sendo pobre, é um se forçar, que eu acho diferente da palavra esforço, né? A gente tem que se forçar a querer estudar. E estudar é ler ou até assistir uma minissérie. Tenho aprendido tantas coisas desde que eu comecei a assistir a minisséries, inclusive esse da saliva, que hoje a gente precisa usar máscara, das gotículas, né, que caem. Eu acho que em 2010, 2011 eu assisti a Sai Las Vegas, que falava sobre isso, que acabaram descobrindo com quem a pessoa tinha se envolvido através de uma roupa, né, que ficou gotículas. E a gente ouve muitas vezes, não leva em consideração, e hoje a gente é obrigado a prestar mais atenção na gente. Querendo ou não, ainda tendo muitos incautos por aí. Quando eu saio no meu bairro, gente, como é impressionante, como se nada tivesse acontecendo, o som ao longe, nos finais de semana dos pancadão ainda vem, ainda das festas, ainda vem dos vizinhos não aqui do condomínio, né? Que em determinado horário também nem pode, espera-se que não se faça barulho, mas vem das ruas o som de que as pessoas estão caminhando por aí completamente inconscientes e completamente alheias a qualquer coisa que diga a elas. Então por que falar, né? Se as pessoas não ouvem. Mas no fundo é importante sim, porque uma hora qualquer o Espírito Santo ou mesmo o mecanismo orgânico que nós temos trará isso à memória.